Seja bem-vindo ao Congresso Online do Projeto Calçada, a criança e adolescente, cuidado, proteção e direitos. E eu vou conversar com você sobre o silêncio da violência sexual em casa. Seja bem-vindo. Eu sou Remi Damasceno Lopes, sou psicólogo clínico e pastor batista da Igreja Batista Central em Niterói. E eu quero conversar com você sobre violência sexual contra criança e adolescente. A violência sexual contra criança e adolescente possui duas modalidades. Uma é a exploração sexual, onde a criança é prostituída em troca de algum benefício material e até mesmo subjetivo, como afeto, cuidado, mas eu não vou falar sobre esse aspecto. Há uma outra modalidade, é sobre ela que eu quero conversar com você, que é o abuso sexual, que se opera quando você tem um adulto que tem contato sexual com uma criança e adolescente, ou até mesmo um adolescente mais velho com uma criança, um adolescente ou um pré-adolescente. A minha entrada nesse assunto, nesse tema, se deu tanto pela experiência pastoral quanto psicológica. E, infelizmente, também como amigo. Eu conheço gente que foi alvo de abuso sexual, tanto filhos como as próprias pessoas. Como pastor, atendi alguns casos de pessoas que foram alvo de abuso sexual. Na clínica psicológica também atuei com algumas pessoas que foram alvo de violência sexual, com abuso sexual. Agora, foi na experiência como psicólogo social na Prefeitura do Rio que eu trabalhei com dezenas de casos, tanto de exploração, num projeto que participei, que foi o Me Cansei de Lero Lero, e um programa da Prefeitura, quer dizer, é nacional, que é o Sentinela. E nesse caso eu fui um psicólogo junto com outros responsáveis por elaborar laudos para serem encaminhados ao juiz. Então nessa oportunidade eu atendi dezenas de casos em que eu atendia a vítima da violência, o agressor e a família. E depois, junto com o assistente social, nós elaborávamos o laudo a encaminhar para o juiz. Nessa oportunidade vi dezenas de casos e essa é a minha entrada nesse assunto. E de fato há uma invisibilidade disso na família. Antes de começar a abordar propriamente o assunto, eu queria fazer duas digressões, duas pontuações. O primeiro sobre o termo. Abuso sexual é um termo que pode trazer uma certa confusão. Porque é possível o abuso sexual entre adultos, por exemplo. O estupro é um deles e outras formas agressivas. Porque é possível o uso sexual entre adultos. E é possível o abuso. Quando você se refere a um adulto com uma criança, um adolescente, é sempre abusivo, não há uma perspectiva de uso. Mas é o termo que a gente usa. Mas é importante fazer essa pontuação para evitar qualquer ideia de que é possível o uso. Não há possível uso. É sempre abusiva a relação. E outro ponto que eu acho que é importante destacar é que se recuássemos na história, antigamente era comum ver homens de 20 e poucos anos casados com meninas de 12, 13, 14 anos. E aí pode-se falar que é possível um relacionamento entre o adulto e uma adolescente. Mas é importante destacar, e aí eu não vou entrar em pormenores por conta do tempo, mas é importante destacar que a própria ideia de adolescência é recente na história. Então, quando essa menina de 12, 13 anos se envolvia sexualmente, casava com esse homem, ela já era tida como adulto. Porque ainda estava em construção, em alguns períodos nem estava construída ainda, porque a construção da adolescência é algo recente, a partir do século XVIII. Então, essa menina hoje já era uma adulta. Não havia expectativa de que houvesse a formação que é própria hoje para a adolescência, tanto formação profissional quanto formação emocional e intelectual. Tanto que o homem casava com mais idade, porque a ele era exigida essa preparação intelectual, e a mulher não. A mulher, a única expectativa que se havia é que fosse uma boa mãe e cuidasse de casa. Então, ela aos 12, 13 anos já estava apta a isso. Tá? Não havia uma perspectiva de correspondência, de amizade.
o amor como paixão, isso que nos move, é recente na história também, a partir do século XIX. Então não havia uma perspectiva de companheirismo, não havia isso. Se houvesse, estava no lucro, mas não havia essa expectativa. Então, não dá para pegar essa situação e trazer para o tempo presente. E, aliás, esse homem teria esse momento de experiência, assim como uma menina mais nova, mas depois não mais, porque a realidade com amantes era com mulheres mais velhas. Né? Quando aconteciam terem amantes, era com mulheres mais velhas. Então não há nada semelhante ao que a gente chama de pedófilo hoje. Tá? Então, só para pontuar, o que eu vou falar com você? A gente vai abordar um pouco sobre sexualidade, depois abordar um pouco sobre o pedófilo, que vai ajudar a sua identificação, enfim, uma prevenção. Depois falar um pouco sobre a pessoa alvo do abuso e, por fim, uma forma de apoio, de intervenção. Tá? Sobre a sexualidade, é importante destacar que todo ser humano nasce com um equipamento biológico disposto ao ato sexual. O corpo, se bem manuseado, ele gera prazer. Então, o prazer sexual decorre do equipamento que temos, do corpo que temos. E já recebemos assim. É biológico, é de todos. O prazer sexual e até a vontade do ato sexual. Quando é tocado, a gente sente prazer e desejo e vontade de ter o ato sexual. Isso é biológico. Inclusive em crianças. Crianças, se forem bem tocadas, com carinho, com jeito, ela sentirá prazer sexual. E de fato é um problema isso, né? Mas ela sente prazer e é um problema na dimensão de que, se for tocada, ela corresponderá com o prazer. Isso é possível. Isso faz parte do equipamento que a gente tem, do corpo que temos. Mas existe no ser humano uma outra categoria que interfere no ato sexual, que é o desejo. E o desejo, ele não é dado biologicamente no sentido de uma determinação prévia. Na verdade, o desejo é amoral, sem forma. Ele pode assumir contornos distintos. Ele é amoral no sentido de que ele não existe, ele não é orientado por um certo e errado. Tá? Então ele pode tomar contornos que a própria pessoa ache ruim. E isso a gente vê na história. Um exemplo para a gente ver essa questão sobre o desejo sexual é fazendo um retorno na história, por exemplo. Se você for verificar esculturas, quadros sobre mulheres desejáveis no seu tempo, essas mulheres, para o padrão de hoje, seriam mulheres mais gordinhas, mais corpulentas. Isso você vê, por exemplo, quando você vai aqui no Rio de Janeiro, você vai no Teatro Municipal, você vai em outros museus. Obras antigas retratam mulheres desejáveis com mais corpo. Se você vir filmes da década de 50 do século passado, você vai ver que as musas estão fora do padrão de corpo de hoje. Não precisa nem retornar tanto tempo. Ou se você se deslocar geograficamente, você vai em outros países, o padrão de beleza é outro. Né? As mulheres mais corpulentas são mais valorizadas, por exemplo, em alguns países da África. Ou seja, o desejo, aquilo que desperta o desejo, pode assumir formas e padrões distintos. Existe uma produção que é coletiva, que gera uma certa uniformidade. Uma certa uniformidade. Tanto assim que, se você perguntar aqui na sociedade brasileira quem é um homem desejável ou uma mulher desejável sexualmente, vai ter um padrão que a maioria vai dizer, a ampla maioria. Ou seja, é uma formatação que enquadra todo mundo numa certa dose de padrão. Mas há os desejos marginais. E a pedofilia se encontra nesse desejo marginal. Tá? Mas é possível. Por quê? Porque o desejo, a partir de tramas diversas, se desenvolve, e quando a pessoa se percebe, ela se percebe desejando alguma prática sexual, dentro do padrão, fora do padrão. E aí a gente vê gente que deseja animal, gente que, enfim, tantas coisas que a gente
considera marginal e no caso da pedofilia, o abuso sexual é uma coisa terrível para a experiência de quem sofre a violência e também para o agressor. Tá? Então, tendo essa percepção, ela nos ajuda a perceber que a sexualidade ela se desenvolve e a gente precisa entender a realidade desse pedófilo como um caminho ruim para ele, que produz coisas ruins, mas está dentro do campo do humano. Foi o desenvolvimento do desejo próprio do humano. O ideal é que haja um pleno alinhamento entre o nosso desejo, entre a nossa razão, aquilo que a gente considera correto, e aí, numa perspectiva cristã, entre o nosso amor, o desejo por fazer bem ao outro, alinhado à nossa espiritualidade, agradar a Deus, e alinhado ao nosso corpo, que a gente pode fazer em correspondência, além do companheirismo, que o sexo gere companheirismo. Esse é o ideal. No pedófilo isso não se realiza. O desejo dele está desalinhado a uma espiritualidade, ao que ele considera certo, errado, preferível. Ele sofre com isso. Enfim, está em desalinho. Não gera companheirismo, ele tem consciência que não produz bem. Enfim, está em desalinho. Mas isso é próprio do humano. Se você sair do campo da sexualidade, por exemplo, e citar um exemplo, teriam outros, eu não estou querendo comparar gravidades, longe disso. Mas se você pegar o caso do alcoólatra, o desejo dele de consumir bebida está em desalinho ao que ele acredita, ele sabe que isso é um mal para ele, está contra o que ele considera de amor, ele sabe que ele faz mal às pessoas bebendo, está em desalinho ao valor do seu corpo, que estraga seu corpo, não gera proximidade, está desalinhado à sua espiritualidade, mas o desejo dele leva para a bebida. Ou seja, é próprio do humano esse desalinho, em maior ou menor grau. Isso se encontra em mim também, e em você também. Só que não nesse nível de grau, espero, né? Mas isso faz parte do humano. E por que eu estou ressaltando isso? Porque a gente tende a encarar, a imaginar e perceber a pedofilia e o pedófilo no campo do monstruoso. Ou seja, numa categoria subhumana. E isso é um problema. Já é um problema o preconceito. Todo preconceito exige uma arbitrariedade, porque é irracional. Quem considera um negro menos do que um branco, ele não tem como chegar a essa conclusão via razão, muito menos via afeto. É preciso uma força violenta, é por isso que todo preconceito ele tende a ser violento, porque ele não é racional e não é afetivo no campo de afetos do encontro, é de afeto do desencontro, do apartamento, do ódio. Então, você não tem como falar que um nordestino é menos do que um sudestino, um cara que mora no sudeste, ou um morador de favela é menos do que um que mora no asfalto. E todas essas distinções que são puramente arbitrárias, elas perdem essa coesão com a razão da gente. Só que existe, além do preconceito, eu posso baixar isso na hierarquia entre os humanos, entre as pessoas, e colocar o monstro. Quando eu identifico o pedófilo como monstro, ele simplesmente perde lugar. Ninguém nunca viu um monstro. E aí você nunca vai reconhecer um pedófilo em lugar nenhum, porque ele não é monstro. Não existe essa categoria. O que ele faz é próprio da humanidade. Esse desalinho entre desejo e o que ele acredita, o que ele sente, enfim. É um desalinho, que numa certa medida há em todos. Nele há gravemente nesse aspecto. Mas ele pode ser uma pessoa com esse desejo muito ruim, mas uma pessoa muito boa no trato com as pessoas, responsável, uma pessoa boa de convívio. É por isso que quem tenta identificar os monstros nunca encontra um pedófilo. E é exatamente por acreditarmos que o pedófilo é um monstro que a gente fica sempre sob essa suspeição. Mas como é possível fulano fazer isso? Ele é tão bom. Quem fala isso é porque não entendeu o processo do que é a sexualidade humana
e a construção desse desejo desviante, horroroso, mas do campo do humano. É por isso que, enquanto você mantiver essa ideia, você não tem condições de identificar o pedófilo e mais à frente a gente vai ver, você não tem condições de ajudar uma pessoa envolvida no abuso sexual. A importância de enfrentar o tema da monstruosidade do pedófilo é essencial por vários fatores, entre eles para a superação da pessoa que sofreu abuso. Pense o seguinte, se o que a pessoa fez foi um ato de um monstro, portanto uma monstruosidade, quem sofreu a violência sexual, o abuso sexual, não terá condições de enfrentá-la e superá-la, porque encontra-se para além do humano. Se o ato é monstruoso, ele ganha uma gravidade, uma intensidade maior do que ele já tem, impossibilitando a plena superação do alvo da violência. Portanto, você que sofreu a violência, ou você que está atuando, ajudando alguém, a superação dessa compreensão sobre a monstruosidade do ato e o pedófilo como monstro é fundamental para que a pessoa perceba que há recursos dentro do plenamente humano de enfrentamento desse problema. Quem é esse pedófilo? O pedófilo é um sujeito, normalmente homens, mas há mulheres também, evidentemente, que tem um desejo profundo de satisfação sexual com crianças, normalmente é crianças, pré-adolescentes, tá? Que reconhece isso como desviante, tanto assim que ele não dá visibilidade a isso. Ele não fica falando para todo mundo, eu gosto de criança, óbvio que não, ele sabe que isso é um mal, ele sabe que isso produz efeitos negativos na vida das crianças. Ele pode até racionalizar e criar construções que justifiquem o ato dele para ele e amenizar o sofrimento e os problemas decorrentes do ato para a criança. Ele pode racionalizar isso, mas tem que ser uma racionalização que não dialoga, porque se dialogar, rompe. É a mesma racionalização que faz o alcoólatra, a mesma racionalização que faz o adúltero, o que desvia dinheiro. São racionalizações do erro, mas se dialogar, essa racionalização perde efeito. Mas ele cria uma racionalização. Quem é esse sujeito que faz isso? Esse sujeito, para ele conseguir fazer isso, ele tem que desviar todas as atenções do mal que ele sente. Então é uma pessoa que vai ter que ter uma postura agradável com os adultos, porque se ele for um sujeito estranho, todo mundo vai falar, que sujeito estranho? E aí vai começar a suscitar questões. Ele vai ter que ter proximidade das crianças. É um tio de escola, é um tio da igreja, é o zelador da igreja, é o zelador do colégio, é o amigo da família, é o esposo da cuidadora das crianças, enfim, tem que ter alguma proximidade. Tem que tratar bem as crianças. Você tem que ver que ele gosta de crianças e aquela aproximação faz sentido, porque ele gosta de crianças. Então é uma pessoa boa de se conviver e todo pai, toda mãe quer que haja pessoas boas perto dos filhos, brincando com os filhos. E esse pedófilo se mostra assim. Não há características físicas, não há nenhum dado objetivo que fale assim, o pedófilo tem essa marca. Não. Ele é plenamente humano, parecido com todos nós. Só que essa marca, e aí que entra uma questão que é delicada. Eu digo até por mim. Eu amo brincar com as crianças. E vou ser sincero, em alguns momentos eu fico até tenso, assim, do toque de alguém imaginar algo e confundir, porque há esse risco. Há esse risco. E aí, se você tentar tirar todo o risco do teu filho, da tua filha, ou seja, de quem você está cuidando, você vai separar todo o convívio dessa criança de um adulto. O que vai ser ruim para a criança. Percebe que essa fronteira é delicada? O que a gente pode fazer? A gente pode instruir a criança, mas com muito jeito. Porque senão ela vai ter medo de adulto e medo do sexo, que vai trazer complicações futuras.
A gente tem que observar, a gente tem que ver quem está cuidando, como está brincando. A gente pode observar. E observar o comportamento das crianças. Quem tem a responsabilidade de identificar são os cuidadores. Não estou querendo jogar culpa em você que cuida da criança. Mas não tem outro a cuidar. É você. Então, se você percebe que a criança está tendo muita resistência de ir para o colégio, você vai ter que conversar com ela para entender o que está acontecendo. Para ver se tem algum amiguinho, uma amiguinha, para ver se é só um desentendimento de criança. Ou porque estão fazendo uma brincadeira com o cabelo dela, com alguma coisa. Coisa de criança, maldosa, que criança tem suas maldades. Mas coisa pequena. Você vai ter que começar a tentar entender, perceber, para identificar o problema. Porque pode ser no trajeto para a escola. E aí ela não está querendo ir para a escola, não é pela escola, é pelo trajeto. E aí você vai poder perceber isso. Então tem que conversar, tem que observar o corpo da criança. E nessa observação poder falar, mas com a maior leveza do mundo, porque senão vai gerar gravidade sobre a sua sexualidade, o que é muito ruim para o futuro. Mas perceba, é preciso observar, porque é o único caminho que a gente tem de poder se colocar nessa posição de cuidador e de evitação do mal. Ou seja, se você conseguir perceber que o pedófilo não é um monstro, você vai começar a ter oportunidade de identificar eventuais violências. Tá? E aí você tem um desafio de não afastar seus filhos de todo o convívio, porque senão isso será um mal para ela. Então ela vai viver o risco. Aliás, a vida é um risco. E a sua filha, seu filho vai viver o risco. Mas você vai ter que ser aquele que está atento a cuidar. Não existe um ambiente 100% seguro. E aí, quem é esse pedófilo? Como que ele age? Né? Quais são as estratégias dele? Se ele tem uma proximidade muito grande de afeto, ele pode usar o afeto como arma, como estratégia para a violência. Então ele vai falar, olha, esse carinho que é diferente de todos que você tem, acontece entre mim e você, porque você é muito especial para mim e eu sou muito especial para você. Eu me lembro que estava numa reunião que foi relatado um caso que eu fiquei triste de ouvir. Né? Era um casal que estava adotando uma menina, sei lá, dos seus 6 anos, e eles comentaram que na primeira noite que eles levaram, estava naquele processo de conciliar a guarda e tal, trouxeram do abrigo, à noite ela veio para a cama deles e sentou no lado da cama, e ele perguntou, por que você está aqui? Aí ela falou, porque é assim, né? Filha vem para a cama dos pais à noite. Para quê? Aí ela explicou. Teve um casal anterior que iniciou um processo de adoção, não adotaram, mas abusavam da menina. E aí, dá até nervoso pensar, arrepia e dá dó. Mas para essa menina que não entendia o que era ser filha, esse carinho faz parte da relação pai e filho. Entende? Faz sentido. Usa o poder do afeto e diz, olha, é assim que esse afeto se constrói. E é tão especial que é só entre mim e você. Ou entre o casal e você. Como esse que eu relatei. Então isso é possível. Quando isso extrapola essa intimidade muito profunda, e esse é um caminho possível para um pai, para um avô, enfim, mas tem que ser alguém muito próximo, quando sai dessa proximidade, via de regra vem sob ameaça. Se você contar, eu mato seu pai, mato sua mãe, eu faço isso aqui, e a criança pequena acredita e não denuncia porque acredita por temer. Ou outras ameaças mais. Mas é sempre no campo da ameaça para silenciar essa criança. No primeiro caso, é mais difícil se perceber, e no segundo é um pouco mais fácil, porque a criança vai transparecer uma apreensão, um temor, vai ser expresso. Tá? Novamente, como a gente monstrualiza, né, cria um monstro na figura do pedófilo,
quando a gente percebe alguma coisa assim, a gente fala assim, pô, mas não tem ninguém monstruoso perto dela. Aí pensa, deve ser outras causas. Mas quando eu tiro a categoria do monstro, eu começo a poder perceber que é possível um tio, a tia, que são tão legais, também cometer essa violência. Entende? Por isso que é fundamental desconstruir a categoria do monstro. Essa pessoa que foi alvo do abuso, ela se encontra numa situação de muita dificuldade, depois de adulto, né? E quem vai atuar no sentido, na direção de intervir para ajudar, ou para a própria pessoa, ela precisa... Há vários enfrentamentos, eu não vou abordar todos, mas o primeiro, que eu julgo assim, desafiador demais, é a aceitação do desejo. Porque é muito possível, não é incomum, que a pessoa abusada tenha sentido prazer em algum momento. Por quê? Porque se foi tocada com carinho, com jeito, o corpo produz prazer. Isso é próprio do humano, não tem nada de culpável nisso. Mas essa pessoa que foi alvo de abuso, via de regra, ela se sente muito culpada com o seu desejo. Porque ela associa o desejo a essa coisa terrível que aconteceu na vida. Imagine se o alvo, o abuso transcorreu com o pai, com uma pessoa próxima, e ela sentiu desejo, e ela sentiu prazer, e quem sente prazer sente desejo pela repetição, mesmo que seja contraditório. O alcoólatra, por exemplo, é totalmente contraditório. Ele quer beber e não quer. Mas ele quer, mas não quer. É contraditório. E o desejo sexual, às vezes, é assim também. Pode ter sido na experiência dessa criança. Se ela não reconhecer que isso é próprio do humano, ela vai ter muita dificuldade de lidar com a sua própria sexualidade e, de uma certa forma, superar todo esse evento. Se você que quer ajudar uma pessoa alvo de abuso e não consegue ter noção da sexualidade humana e da legitimidade desse prazer que ela sentiu pelo toque, e reconhecer que é legítimo esse prazer, porque foi de alguém que foi manipulado no corpo, e o corpo dá prazer. Se não tiver tranquilidade para isso, para perceber, ao invés de ajudar, você atrapalha. Então, há que se perceber que o prazer e o desejo pela repetição é próprio do humano. E se foi usado por alguém próximo que usou os afetos, aí essa dimensão do prazer é ainda maior. E isso é muito ruim. Muito ruim. Então é preciso superar essa dimensão. Outra coisa que é fundamental é, novamente, sair da categoria do desprezível, do abominável, do monstruoso. Tem uma parábola que julgo eu desafiadora, que é a parábola contada por Jesus em Mateus 18, em que narra que há um rei muito rico, né? E tem um sujeito que deve uma fortuna para ele. Impagável. Impagável. E o rei vai lá, de forma benevolente, e perdoa a dívida. Esse sujeito, feliz da vida, vai para a rua, perdoado, livre daquela imensa dívida, e encontra um devedor de uma mixaria lá qualquer. E ele, de forma implacável, exige o pagamento, né, da dívida. Esse sujeito não tinha como pagar, pede para um prazo, pede condições. Esse sujeito, de forma implacável, manda prender, porque naquela época se prendia por dívida. E manda prender, o rei descobre, chama esse devedor e fala: você é um sujeito muito mau. Eu te perdoo uma fortuna, você não perdoa um valor tão pequeno para o outro. E aí pune esse sujeito. Essa parábola é contada num contexto em que Jesus explica sobre a necessidade de perdão, de perdoar. E aí nessa parábola, e esse é um desafio, a figura do rei claramente é de Deus. A figura do grande devedor sou eu e você, que temos dívidas impagáveis com Deus e Deus nos perdoa. E do devedor pequeno, é o devedor pequeno comigo. Se aludindo sobre o que a gente está falando, quem deve pouco é o pedófilo.
E isso é dificílimo de viver. Porque eu tenho um olhar tão forte, com tanta dor e raiva, que eu não consigo compreender que esse pedófilo me deve menos do que eu a Deus. E aí entra uma questão para você que sofreu o abuso sexual, ou você que vai atuar para ajudar alguém que sofreu. É preciso construir a dimensão do perdão. Porque você vai ter que encarar essa pessoa como uma pessoa falha, marcada por erros, um humano, e o pior e mais difícil, alguém semelhante a mim e a você. Quando você consegue chegar a isso, você consegue perdoar, aceitar seu desejo. E aí há várias questões, frustrações. Se um pai faz isso, a ruptura que isso traz, enfim, há várias questões que não dá para a gente abordar aqui. Mas são duas questões essenciais. A aceitação de si, aceitar que você não tinha condições de fazer diferente, a responsabilidade era do adulto, não sua. E a dimensão do perdão. E a esses pais e a quem vai atuar, a importância de perceber que você não está ali para agravar o quadro. Você não está ali para banalizar, porque tem gente que chega à crueldade, tem pessoas cruéis, que falam assim, não, mas isso é simples, você perdoa, acaba. Não, não é simples. Não banalize a dor, nem a sua e nem a do outro. A gente lida com a dor com muito respeito. E a gente precisa ouvir, observar, respeitar e não banalizar a dor do outro. Apoiá-lo em sua dor, mas você não precisa aumentar. Eu me lembro de um fato que eu vivi, atuando como psicólogo social lá na prefeitura do Rio, e aí eu atendi uma menina, por volta de 10 anos, que disse que ela estava com um shortinho que tinha um bolso na frente, e o vizinho, querendo brincar, enfim, de uma forma totalmente errada, brincar sexualmente com ela, né? Mas fingindo que era uma brincadeira. Colocou a mão dentro do bolso para tocar na sua área genital. Aconteceu, era um vizinho, ela contou como quem conta um evento do dia para a família. Contado, esse pai quase que tentou matar esse sujeito, teve que intervir, teve polícia, criou-se um inquérito e aí chegou o processo para a gente. E aí eu fui entrevistar essa menina. Na primeira entrevista, ela me fala que aconteceu algo, relatou o que o vizinho fez e falou que foi uma coisa muito chata, porque criou uma confusão danada. E ela está ali por conta dessa confusão, o pai ficou muito chateado, a família toda, o vizinho está lá para longe, saiu da redondeza. Foi uma confusão. Foi isso que ela narrou. Eu encontrei com esse pai, conversei com esse pai também, e ele ficou transtornado. Eu tentei argumentar para tentar amenizar, mas não foi possível. O fato é que ele tirou a filha do esporte que ela fazia lutas. Falou, não, vai ter muito homem tocando minha filha, outras pessoas tocando, tirou da luta que ela fazia. Não deixava mais a menina brincar fora de casa. Tirou de todas as atividades possíveis só da escola, e na escola ia buscar, levar e buscar. Só faltou instalar chip nela, se fosse possível. Ele fez todo um processo de isolamento da filha e para protegê-la. No último encontro que eu tive com essa menina, ela falou assim, narrando o fato, o que aconteceu comigo foi uma coisa horrorosa, uma violência absurda, e que eu tenho que me proteger ao máximo para que nunca mais aconteça. Perceba, esse pai não deu conta. Eu não tenho como culpar, julgar esse pai. Mas perceba que esse pai atrapalhou o processo. Porque a dimensão do problema é dado pelo adulto nesse momento. Então, não precisa agravar o quadro. Acolha o que a criança percebe. Proteja a criança. Explique que ninguém pode tocar. Ninguém. Ninguém pode tocar. Só o médico, a mamãe. Enfim, esse quadro do rol de proteção. Tá? Ninguém pode tocar. Porém, não agrade o quadro. Não o transforme em alguma coisa maior do que ele já é, porque ele já é grande o suficiente, não precisa aumentar. Ele já é grande o suficiente.
É por isso que um pai e uma mãe precisam de ajuda. Não dá para dar conta disso sozinho. Precisa procurar ajuda. Diante desse quadro, dessa realidade, a igreja precisa pensar sobre isso. Porque pode acontecer na igreja. A gente vai deixar nossas crianças participando de escolinha? Não vamos. Isso faz um bem danado para elas, é muito bom. Mas tem que ser um ambiente seguro. Eu tenho certeza absoluta que se você quiser implementar isso e aprender mais sobre isso, procure o Projeto Calçada. Eles vão te orientar sobre como construir uma política de proteção a crianças e adolescentes. Para tornar a igreja mais segura para as crianças. Elas precisam do convívio, mas a gente tem que reconhecer que esse mal é possível. Esse e outros. Então a gente precisa atuar. Na família da mesma forma. Agora, pais responsáveis, educadores, precisamos ter muito cuidado, porque senão a gente entra numa dimensão de tamanha preocupação que sufoca de tal forma a criança que a criança perceberá o sexo como um problema. E aí, quando se tornar adulta, ela não conseguirá viver a beleza da sexualidade. Numa perspectiva de proteção excessiva, se cria-se um mal. A ausência de proteção, cria mal. Ou seja, é um jogo permanente de cuidado e de liberdade que você precisa de ajuda para perceber. Precisa ler, discutir, conversar, porque de fato é muito complicado. É muito complicada toda essa realidade. Portanto, esse quadro de invisibilidade e de dificuldades que envolvem a percepção e o cuidado estão relacionados ao modo como você enxerga. Percebe que você, adulto, tem um papel de extrema relevância? Portanto, a responsabilidade maior é de você ter um olhar diferente. É essa a grande questão. Colocar essa responsabilidade para a criança é um erro. A criança precisa sentir-se livre para se relacionar com os adultos também. Elas gostam dessa relação e é muito boa. Quem tem que tomar cuidado é você, adulto. É você que tem que perceber se a teu filho, depois de um certo encontro, voltou meio estranhozinho. É você que tem que perceber. É você. Porque você isolar seu filho pode ser até cômodo, mas isso é impossível hoje em dia com a internet. Infelizmente, meus queridos, uma criança de 8, 9, 10 anos já teve contato com a sexualidade via internet. Por palavras indiretas ou diretas. É um fato. Então a gente precisa estar atento e orientando conforme ele tem condições de perceber. A questão dos toques, isso pode ser orientado desde sempre, com muito cuidado, para não isolá-lo. Mas a responsabilidade é sua. Sobre o pedófilo, só tem um jeito de ajudá-lo. Porque esse pedófilo ele não pode falar, ele não vai falar. Por que ele não vai falar? Porque quando ele abre para qualquer pessoa, essa pessoa tem uma obrigação legal de denunciá-lo se houver uma criança em risco. Eu, como psicólogo, pastor, eu sou obrigado a denunciá-lo, e você também. Se você souber de alguém que se declarou pedófilo e diz que está rondando uma criança, você tem uma obrigação legal de denunciá-lo. Se por acaso ele for pego e se descobrir que você sabia, você responde criminalmente. Por quê? Porque tem uma obrigação legal de proteger as crianças. Então, esse pedófilo não abre para ninguém. Como é que a gente vai poder ajudar alguém que não pode falar? É criando um ambiente, na igreja que a gente está, nos locais que a gente está, de muita graça, de muito perdão, de evangelho de Jesus Cristo, de muita densidade e profundidade, falando que há chance de mudança. Se transformá-lo num monstro, ele não muda. Porque Jesus não morreu por monstros. E Jesus nunca mudou monstros, só muda seres humanos. Entende? Se você chamar um pedófilo ou qualquer outro de monstro,
você tira dessa pessoa a possibilidade de recuperação. Então, um pedófilo que está num ambiente que poderia buscar ajuda indireta, ele perde essa possibilidade. Então, para o pedófilo, e podem haver pedófilos perto de você e de mim, é preciso essa dimensão de graça, sempre. Para essa pessoa que está vivendo o abuso, essa criança, é perceber seus movimentos, suas angústias, suas oscilações. E você, pai, é mudar sua visão. É a melhor forma de proteger. E se a gente ignorar a possibilidade, a gente não muda as nossas estruturas, nem familiares e nem nas nossas instituições, quaisquer que sejam. Eu sei que tem muito mais coisa para ser falado sobre esse assunto é riquíssimo. Mas eu me coloco à disposição, se você quiser me procurar lá no Facebook. Meu nome é Remy, R-E-M-Y, então é bem comum, Remy Damasceno Lopes, mas lá eu sou Remy Damasceno, no endereço. Me procura, pode fazer perguntas, a gente pode conversar, me coloco à disposição para qualquer desdobramento sobre isso. Me coloco à disposição para conversar presencialmente sobre essas questões, mas eu digo para você, não leve isso sozinho. Não leve. As dores da alma precisam ser encaradas com muita responsabilidade. Você, pai, você, mãe, que viveu alguma coisa com seu filho, procure ajuda. E você que sofreu, procure ajuda. E você, pedófilo, eu só atendi até hoje como pastor. E é um drama o que fazer. Procure ajuda, mesmo que seja indireta, sem falar tudo. Mas procure ajuda, para que você consiga estruturar uma vida de uma forma melhor para você e para quem você convive. Foi um prazer passar esses minutos com você e eu espero que tenham contribuído para uma melhor percepção sobre esse fenômeno, que infelizmente é comum entre nós. Não tão comum assim, por favor, mas é comum e que a gente precisa enfrentá-lo com seriedade, mas muito afeto, com muito amor, com muito perdão, mas com muita seriedade e firmeza. Um abraço.